Oi, gente. Espero que vocês estejam gostando do feriado, né? Esse descanso que a gente teve aí da faculdade. Um dos últimos que a gente vai ter até o final do período, infelizmente. Mas, como combinado com vocês, a gente teria essa monitoria de estática, né? Que são as monitorias das sextas-feiras, novamente nesse formato online, porque seria meio que ponto facultativo e alguns professores decidiram que não iriam dar aula. E como eu falei com algumas pessoas da turma, na última monitoria, e disseram que teriam aula só pela manhã, não fazia muito sentido que eu prendesse vocês até 4 horas da tarde, né? Ou outro horário pela tarde, só para que vocês participassem disso. Afinal, tem muita gente que mora fora e queria voltar para casa, não sei. Então, conversando com o pessoal, a gente combinou de fazer assim. Então, mais uma vez, vai ter uma gravação, né? Que vai ser essa que eu vou fazer agora. E vai ser de estática. E se Deus quiser, né, Deus permitir, na próxima semana, as duas monitorias, tanto da quarta quanto da sexta, serão presenciais, porque não vai ter mais nenhum feriado, não vai ter ponto facultativo, não vai ter mais nada por enquanto. E então, até o dado momento, presencial, todas as duas monitorias da semana que vem, ok? Bom, sem mais delongas ou coisas do tipo, a monitoria de hoje, né, que é de estática, como eu já falei para vocês, vai ser a segunda monitoria. Na realidade, eu tinha preparado essa monitoria como a primeira. Porém, o que foi que aconteceu? Eu notei que a professora deu uma mudada no cronograma dela com relação aos capítulos do BIR, né, nona edição do Mecânica Vetorial para Engenheiros, que é o livro que a professora usa como base e é o livro que eu também estou usando como referência, né, tanto para a parte teórica quanto para a parte de problemas para resolver com vocês na monitoria. Então a professora deu uma mudada, né, na ordem dos conteúdos que ela vai estar passando e eu fiz as monitorias antes com a ordem que estava no BIR. E aí depois eu falei com ela e ela me explicou, né, o porquê tinha feito e tal. Então eu inverti. No caso, a monitoria que eu gravei para vocês o vídeo da semana passada, que foi a primeira, seria a segunda e assim por diante. Mas não são assuntos que estão assim extremamente interligados para que vocês não consigam entender, né? E vai dar para seguir uma ordem direitinho. E o assunto de hoje, né, que a gente vai falar um pouquinho, vai ser sobre estática de partículas e forças. Eu considero que aqui é o pontapé inicial para a parte de mecânica, que é a mais importante, que é justamente essa parte de análise de forças. Por quê? Porque essa questão de análise de forças vai estar presente durante todo o curso, tanto de mecânica 1 quanto de mecânica 2 e também outras disciplinas. Resistência dos materiais 1, resistência dos materiais 2, estabilidade das construções 1 e 2, tudo vai depender disso. Concreto 1 e 2 também tem muita coisa que trabalha com força. Então, ter uma boa base de como se analisa um sistema de forças é de extrema importância. Então, eu recomendo que vocês prestem atenção direitinho nesse assunto, né? Se dediquem nele, façam muitos exercícios, porque realmente é um assunto que vai acompanhar vocês ao longo de todas as cadeiras de estruturas que vão ter pela frente. Então, vamos começar aqui. Eu preparei uma teoria bem rapidinha sobre esse assunto, né? Até porque eu queria focar em problemas, já que eu quero que vocês realmente fixem como é que se faz essa análise de forças. Então, vamos para a teoria. Eu coloquei aqui dois tópicos, né, que eu considero que são importantes. E o primeiro é que as forças elas podem estar contidas em um único plano ou também em um espaço tridimensional. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a gente pode ter uma análise de forças no plano 2D, no caso somente com forças em X ou em Y, então nos dois, ou também no espaço tridimensional, né? Que são casos também muito comuns, e aí a gente vai ter as forças aplicadas nas três direções, no X, no Y e no Z. E é isso, tá? É um pouco mais complicado fazer essa análise de força no espaço tridimensional? Mas também não é nada um bicho de sete cabeças que não se consegue resolver. Basta ter um pouco de prática que dá para fazer legal. E, inclusive, essa parte de forças no espaço tridimensional vai ser um assunto que a gente vai focar um pouco mais na próxima monitoria. Então, vai ter exercícios de forças no espaço. E vai ser bom fazer presencial com vocês, porque aí vai dar pra gente ir detalhando bem direitinho sobre como é que se faz essa análise, certo?
Aqui também eu coloquei um tópico sobre força resultante, né? Que força resultante é uma força equivalente de mesmo efeito que substitui duas ou mais forças que atuem sobre uma partícula. Vamos com calma, que por esse desenho aqui a gente consegue resolver e entender isso aqui direitinho. Vamos dizer aqui que a gente tem essa força P, tá? Indicada por esse vetorzinho aqui, que sai daqui desse ponto A e vai até aqui. E aqui a gente tem uma outra força que a gente chamou de Q, né? Que ela sai aqui nesse sentido horizontal, parte do ponto A, assim como a outra força P, e vem até aqui. Para a gente determinar a resultante entre elas, o que é que a gente faz? A gente vai utilizar simplesmente a lei do paralelogramo. A lei do paralelogramo não tem nada de cálculo estratosférico nem nada do tipo. A gente vai desenhar para poder aplicar ela. Desenhar. O que é que a gente vai fazer? A gente tem essas duas forças mais ou menos assim. A gente vai traçar retas paralelas, né? A gente vai meio que prolongar essas retas até que o prolongamento dessas duas forças se encontre. No caso, P tá meio inclinadinha assim, então a gente vai prolongar ela aqui para esse lado, e Q que tá na horizontal, a gente vai prolongar ela subindo. Quando a gente fizer esses prolongamentos, onde se encontrar, a gente vai marcar um ponto, que no caso aqui, esse pontinho aqui onde tá a seta. Fez isso, a gente vai ligar do ponto A, que é o ponto de partida dos dois vetores, até esse novo ponto que a gente marcou, e essa vai ser a resultante entre as forças P e Q, certo? Lei do paralelogramo. A gente vai prolongar os nossos vetores, né? Até que eles se encontrem em um novo ponto, e aí a gente vai ligar o ponto A, que é o ponto de partida dos vetores originais, a esse ponto novo. E a gente vai chamar, né, todo esse prolongamento, toda essa reta que a gente traçou, de R, que vai ser a força resultante dessas duas forças P e Q, ok? Aqui eu coloquei uma explicaçãozinha rápida sobre vetores, que vetores são expressões matemáticas que têm intensidade, direção e sentido. E esses vetores podem ser expressos por uma seta acima da letra, que a gente coloca a setinha como tem aqui, ou também com a letra em negrito. E aí eu coloquei isso porque às vezes a gente estuda por outros materiais diferentes, né? O Hibbeler mesmo, ele nota os vetores de forma diferente do BIR, né? Um coloca realmente com a setinha em cima e outro só coloca em negrito, se eu não me engano. O BIR coloca em negrito e o Hibbeler coloca com a setinha em cima. Mas pode ser o contrário também, tá? Mas é só para vocês se ligarem que às vezes a gente tem essas notações diferentes e pode ser que a gente fique perdido. Tipo, meu Deus, o que é isso? Não, isso aqui é a representação dos vetores, ok? E aqui essa parte de intensidade, direção e sentido, essas são três características que um vetor tem que ter, tá? Não tem como ter um vetor que falte uma dessas coisas. A gente precisa ter intensidade, que aí é o valor desse vetor, né, o módulo dele. A gente precisa ter a direção para onde ele está indo e a gente precisa ter um sentido, tá? Se ele está indo para cima, está indo para baixo, está para cá, a gente precisa saber como locar esse vetor, tanto no plano quanto no espaço. Por isso que a gente precisa desses três coisas para poder alocar um vetor em algum lugar. Aqui eu coloquei adição de vetores, que como a gente viu aqui, né, da resultante, se a gente fizer a adição desses dois vetores P e Q, vai dar nessa resultante que a gente encontrou pela lei do paralelogramo, certo? Só isso. E vamos ver aqui. Eu coloquei uma observaçãozinha aqui, que esse sinal de mais representa a adição de vetores e não a soma de escalares. E, gente, isso aqui é muito, mas muito importante. A gente tem aqui esse P mais o Q. Isso aqui não significa que a gente está somando as intensidades dos dois, ok? A gente não está somando as intensidades. Tipo, sei lá, P é 2 e Q é 3. 2 mais 3, 5. A gente não está somando intensidades. A gente está somando os vetores. A gente está somando posições. Então, a gente vai precisar saber quanto de P tem em X, quanto de P tem em Y, quanto tem em Z, a mesma coisa com o Q, e fazer essa adição dos vetores, tá? Das posições deles, e não das intensidades, não dos escalares, ok?
porque às vezes a gente confunde quando está resolvendo os problemas e isso pode fazer a gente perder as questões. Mas prestando atenção, é uma coisa que depois a pessoa fixa e não esquece mais. Aqui com um desenho, né, para poder entrar mesmo nessa parte de forças, que é o que realmente é importante para a gente. Vamos analisar esse desenho aqui com calma. A gente tem aqui um plano bidimensional, quer dizer, um plano 2D. A gente está trabalhando com X e com Y, coordenadas cartesianas X e Y. Aqui a gente tem indicado uma força F, que está aqui inclinada, ela faz um ângulo θ com a horizontal, aqui com o eixo X, e dessa força a gente tira o seguinte: se essa força está inclinada, ela tem uma representante dela na vertical, no eixo Y, e ela tem uma representante dela na horizontal, no eixo X. Até aí tudo bem? Tudo bem. A gente vai somente projetar. Ela está inclinada, a gente projeta ela para o Y. Ela está inclinada, a gente projeta ela para o X. Ela vai ter representante nos dois eixos. Isadora, como a gente encontra essas forças aí que foram projetadas nos eixos? A gente vai usar relações trigonométricas. Igual como a gente fazia no fundamental, no ensino médio, não é difícil. Indo para as equações, a gente vai ter o seguinte: a gente tem que essa força que está inclinada aqui, ela vai ser a resultante de f de x e porque está no eixo do x, mais a força yj, porque ela está no eixo vertical, no eixo do y. Então, a soma dessas duas projeções vai dar a nossa força original, ok? O f de x, ele vai ser dado por f cosseno θ. Por quê? Vamos analisar aqui. Vamos dizer que a gente tem esse triângulo aqui formado, né? A partir do ponto O, a gente tem o F, e a gente tem o F de X, e aqui vamos dizer que a gente vai fechar aqui essa linha tracejada e a gente vai ter esse triângulo. Olhando esse triângulo, a gente consegue reparar que a gente tem aqui, nessa bordinha aqui que a seta está indicando, um ângulo de 90 graus. Se a gente tem um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar as relações trigonométricas nesse triângulo, certo? Vamos lá. A gente quer descobrir o nosso f de x, ok? E a gente tem o nosso f. A gente pode dizer que o cosseno de θ desse ângulo seria o quê? O nosso cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa, certo? Relações trigonométricas, básico. F de x, cateto adjacente, sobre o cateto, sobre a hipotenusa. Então, aqui, a gente teria cosseno de θ, f de x sobre f. Passa o f, que estava dividindo embaixo, multiplicando, a gente descobre que o nosso f de x vai ser dado por f cosseno θ. Ou então, basta usar aquela regrinha que eu já falei para vocês, né? Que tem aquela coisa de fazer algumas rimas, algumas coisas para a gente poder decorar a fórmula, decorar coisas do tipo. E que a gente tem um ângulo assim, então se coça, né? Eles estão juntos aqui, cosseno. Se coça, cosseno, ok? Mas aí, por relações trigonométricas, eu acho que sai fácil, fácil. É uma coisa que a gente já meio que tá automático na cabeça da gente de lembrar isso. Aplicando a mesma coisa para f de y, a gente descobre que f de y é igual a f seno θ. Ou basta pensar que é o contrário, tá? Se a gente descobriu que um é cosseno, só resta para o outro ser o quê? Ser o seno, certo? F de x é f cosseno θ e f de y é f seno θ. Isadora, quero descobrir uma relação entre o f de y e o f de x. Eu quero descobrir o valor desse ângulo. O que é que eu faço? Também por relações trigonométricas, a gente consegue descobrir que a tangente de θ é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Não é isso que a gente tem? Se aqui a gente tem FY, aqui nessa linha tracejada a gente também tem FY. Então, o cateto oposto a θ seria f de y e o cateto adjacente a θ seria f de x. Então, a tangente de θ é f de y sobre f de x. Ok? Fácil, fácil.
E aí a gente entra realmente nas equações de equilíbrio. Vai ser uma coisa que vai ser um pouco mais explanada na próxima monitoria, mas que aqui eu já quis dar uma adiantada para vocês de como é que a gente vai resolver esse tipo de coisas, né? Quando a gente tem objetos que têm reações, né, que estão apoiados em algo, que estão sobre algo, a gente sempre vai ter reações ou uma força em cima, né, trazendo um pouco para a engenharia, um pouco não, na realidade muito para a engenharia, quando a gente tem questões de vigas, de pilares, de pórticos, né, a gente tem reações, a gente tem apoios, a gente tem forças. E para resolver isso, partindo do básico, a gente precisa realizar alguns somatórios. O que seria isso? Digamos que a gente tem um objeto aqui que ele está sob várias forças, tá? Então aqui tem forças verticais sobre ele, aqui a gente tem algumas forças horizontais sobre ele e coisas do tipo. Então, para a gente descobrir o valor de cada uma dessas forças, a gente vai tratar de somatórios, tá? Quando a gente precisa que uma coisa esteja em equilíbrio, lembrando de uma balança, a gente sabe que o que é colocado de um lado tem que ser colocado do outro para que mantenha o equilíbrio, né? Porque se vier uma coisa que estiver só de um lado, a gente não vai ter uma estrutura que vai ser instável. Como a gente procura estabilidade, né? Estabilidade de uma estrutura, estabilidade de um objeto, estabilidade de qualquer coisa, a gente precisa que o somatório de todas as forças que estão atuando ali seja igual a zero. Porque imagina, se eu tenho essa estrutura aqui e eu boto 4 newtons de força desse lado e aqui eu boto 2, o somatório delas não vai dar zero. Então a gente não vai ter equilíbrio. Então isso quer dizer que se de um lado aqui eu boto 4 descendo, para ela estar em equilíbrio, aqui eu teria que colocar 4 subindo. Porque seria 4 menos 4, seria zero. Entende? A gente precisa que o somatório de todas as forças, tanto na horizontal quanto na vertical, em um corpo, seja qual for ele, seja zero, para que a gente garanta a estabilidade desse corpo, desse objeto, certo? Então aqui a gente tem que o somatório das forças desse corpo tem que ser igual a zero. Se eu estou dizendo que o somatório das minhas forças tem que ser igual a zero, automaticamente eu estou dizendo que os somatórios de todas as minhas forças na horizontal, né, tudo que tiver aqui no plano horizontal, tem que ser zero. Consequentemente, tudo que tiver na minha vertical, todas as forças verticais, né, as forças em Y, elas também têm que ser igual a zero, certo? E aí a gente entra para forças no espaço. Até agora a gente estava falando aqui de forças no plano, né? Casos bidimensionais. Então, entrando aqui para o espaço, vamos entender um pouquinho como é que funciona. Aqui a gente tem outro desenho, né? E aqui eu fiz 3 desenhos, porque aí vamos explicando passo a passo para que seja mais fácil a compreensão. Aqui a gente tem, primeiramente, um plano X, Y e Z, e a gente tem essa força F. Essa força F, ela está partindo da origem do plano da gente e ela está indo até um ponto A, tá? Ela está vindo assim. Então, esse ponto A, ele está no espaço. E ele vai ter coordenadas tanto em X, quanto em Y, quanto em Z, tá? Esse ponto A está aqui no espaço e a origem está aqui. Então, ele tem representante em todos os eixos. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Esse ponto A, né? Ele, no caso, essa força F, que está ligada ao ponto A, ela faz com o eixo Y, né? Com o eixo vertical, um ângulo que a gente vai chamar de θy. E faz com o eixo X, nessa força, ela faz um ângulo que a gente vai chamar de φ, que é esse símbolozinho que está aqui, certo? Aí vamos começar a brincadeira. A gente vai fazer as projeções dessa força em cada um dos eixos. Para fazer a projeção dela no eixo Y, é mel na chupeta, porque ela já está aqui inclinada, né? Assim, mais ou menos. Basta que a gente faça a projeção dela para vertical. Então, aqui a gente tem o nosso FY, que vai ser dado por F cosseno de θy. Simplesmente isso, né? Eles estão aqui unidos, então se cossa cosseno. FY é F cosseno de Y, ok? A gente não pode fazer direto, né, de forma direta, a projeção dessa força F no plano Z e no plano X. No plano não, nos eixos G e no eixo X.
porque não é tão fácil de fazer quanto aí no Y, que a gente já pode fazer a projeção direta. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa força que está inclinada aqui e a gente vai projetar ela entre os eixos X e Z, que é isso que acontece aqui. E essa projeção a gente vai chamar de FHzinho, ok? Então, aqui a gente tem a força F, projetou ela nesse ponto C aqui, e vai ser chamada de FHzinho, ok? Passa para o próximo desenho. Agora que a gente tem essa projeção dela, a gente já pode fazer, né, essa projeção tanto no eixo X quanto no eixo Z. E aqui a gente vai ter o F de X e o F de Z. Como a gente descobre os dois? Vocês lembram que a gente inicialmente disse que aqui, entre esse ponto C, né, que é onde tem a projeção aqui dessa força, e o eixo X, existe um ângulo chamado de φ. Então, o nosso Fx, que é esse representado aqui, nada mais, nada menos vai ser do que o FHzinho vezes o cosseno de φ. Porque eles estão meio que assim. Então, se cossa, cosseno. Ok? E, como eu disse, se um é cosseno, o outro automaticamente tem que ser seno. Então, o FZ da gente, né, essa força projetada no eixo Z, vai ser FH seno de φ. E FH, quem seria FH? FH é simplesmente a nossa força F seno de θy. Porque aqui, como a gente viu, né, se a gente quer projetar aqui para cima e fez cosseno, para projetar no outro sentido, a gente vai usar o inverso. Então, se usou cosseno antes, agora a gente usa seno. Ok, quero descobrir qual é a minha força resultante, né? Eu tenho essa força aí no espaço, projetei ela em todos os eixos e quero descobrir o valor dela da resultante. O que é que eu faço? Você simplesmente vai fazer a raiz da soma dos quadrados de cada uma dessas projeções. Então, se eu quero descobrir a minha força F, eu vou ter a raiz de fx ao quadrado mais fy ao quadrado mais fz ao quadrado. Ok? Até aí, acho que tudo ok. E a gente já parte para os problemas. Tá vendo como essa parte realmente é bem rapidinha? Esse capítulo do BIR, ele não é tão grande, não é tão extenso, porque realmente é um capítulo introdutório, né? E foi isso que eu queria trazer para vocês, realmente uma teoria bem curtinha para a gente fazer mais exercícios. E na próxima monitoria vai ficar uma coisa mais clara para vocês, porque eu vou trazer uns problemas mais reais, né? Alguns casos realmente de coisas que a gente vai ver um pouco mais à frente, como cálculo de vigas e treliças e coisas do tipo, porque são coisas realmente ligadas à engenharia. Então, quando são com exemplos reais, fica um pouco mais fácil da gente concretizar o que está aprendendo, né? De entrar realmente na cabeça e fazer sentido. Mas vamos para os problemas, ok? De novo, como vocês já sabem, estou trazendo problemas do BIR. Para essa semana, né, e para esse assunto, a professora tinha pedido para gravar um exercício que ela queria passar em aula e não conseguiu. Porém, como foi um único exercício, Brenda ficou para gravar esse exercício, então na próxima monitoria dela vai ter esse exercício para vocês, que é desse assunto. É um exercício bem grande, então é importante que vocês prestem atenção, porque ele realmente sintetiza tudo que a gente vê desse assunto, né, de equilíbrio de corpo rígido. E então, como Brenda ficou responsável por gravar o vídeo dessa semana com o exercício que a professora pediu, eu trouxe 4 exemplos, né, diferentes, que pegam realmente coisas de tudo que eu trouxe na teoria para resolver com vocês. E esses exercícios, eles estão no Mecânica Vetorial para Engenheiros, né, que é o livro do BIR. Então, vamos começar a fazer os exercícios, ok? Bom, vamos começar com os exemplos. O primeiro que eu trouxe para vocês é um dos primeiros exercícios que tem nesse capítulo, então vamos começar de leve, né, para realmente a gente poder ir entendendo como funciona essa parte de projeções, como é que a gente pode estabelecer relações entre essas forças e tudo mais. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe foi o exemplo 2.7, né, e tem essa figura aqui de apoio que a gente vai usar ela daqui a pouco para poder explicar um pouco mais dessa questão. Mas vamos começar, né, lendo o que é que ela traz de informação. Então, entendendo o seguinte:
duas forças são aplicadas a um suporte tipo gancho, né? A gente tem aqui um gancho, indicadas na figura. Usando trigonometria e sabendo que a intensidade de P é 35 newtons. Então, a gente tem essa força P aqui, essa força de baixo, e ela tem um valor, né, uma intensidade de 35 newtons. Determine letra A. O ângulo requerido se a resultante R das duas forças aplicadas no suporte for horizontal, tá? Então, a resultante, né, R, dessas duas forças, né, P e dessa força de 50 newtons, tem que estar na horizontal. E B, se é a intensidade correspondente de R, tá? Vamos ver como é que a gente vai resolver isso. Como o problema pediu que a gente usasse de trigonometria, né, a gente vai ter que se virar aqui para fazer isso dessa forma. Então, se ele pede para usar a trigonometria, o que é que a gente vai ter que usar para fazer os cálculos? A gente vai ter que usar leis trigonométricas, né? Lei dos senos, lei dos cossenos, aplicar talvez Pitágoras ou alguma coisa do tipo, mas tem que usar trigonometria. Então, vamos lá para como foi que eu idealizei de resolver esse problema. A gente tem uma força de 50 newtons que está aqui para cima e uma força P que está assim para baixo. Como encontrar a resultante delas duas? E observação, uma resultante que necessariamente tem que estar na horizontal. A gente vai fazer o seguinte. Essa força de 50 newtons que estava para cima, a gente vai manter ela aqui. E essa força que estava aqui para baixo de 35, a gente vai fazer o quê? A gente vai deslocar ela para que o final desse vetor esteja coincidindo, o começo desse vetor esteja coincidindo com o final desse. Então, a gente vai ter um formato tipo isso. Fazendo isso, a gente pode estabelecer uma resultante entre elas, que vai estar aqui na horizontal, e vai ser chamada de R. Estamos respeitando tudo o que a questão pediu. Estamos usando trigonometria e estamos colocando essa força resultante R no plano horizontal. Então, mantém a força de 50 newtons e essa que estava aqui de 35, né, a força P, a gente vai deslocar ela até que as duas estejam assim e a gente vai ter uma resultante R que vai estar na horizontal e vai ser a resultante entre essas duas forças, ok? Bom, olhando para esse desenho, a gente vê que a gente tem um triângulo, né? Isso aqui é inegável. Então, se a gente tem um triângulo e tem que usar trigonometria, a gente precisa pensar em quais são as leis trigonométricas que a gente pode usar ao nosso favor nesse problema. Aqui, vamos reparar o que é que a gente tem. Olhando para o desenho, a gente vê que a força de 50 newtons, ela tem com a horizontal um ângulo de 25 graus. Vamos colocar isso aqui. E olhando para a força P, a gente descobre que entre ela e a horizontal, a gente também tem um ângulo, que aqui ele não deu valor, e é o que a gente está procurando no item A, que é de alfa. Vamos colocar aqui, alfa, né, dessa força P com a horizontal. Por consequência, né, vamos colocar que tem um ângulo aqui maior, né, um ângulo obtuso, que a gente vai chamar de beta, porque a gente não tem valor para ele. Então, se a gente tem meio que informações sobre as intensidades. Se a gente tem informações sobre os ângulos, o que é que a gente pode usar? A gente pode usar a lei dos senos, que foi algo que eu já expliquei em monitorias passadas e que eu vi que o pessoal que pelo menos estava na monitoria está conseguindo desenrolar, então não é algo que eu vou ensinar do zero. Vou realmente passar só por cima explicando como a gente está usando nesse problema. Então aqui, pela lei dos senos, a gente tem o seguinte. A gente tem que essa força de 50 está para o seno do ângulo que está contrário a ela. O ângulo que está contrário a essa força de 50 é alfa. Então, a gente tem que 50 está para o seno de alfa, do mesmo jeito que 35 está para o seno de 25, porque 25 é o ângulo contrário a essa força de 35, ok? 50 para o seno de alfa é igual a 35 para o seno de 25. Fazendo o meio pelos extremos, né, que é a forma que a gente resolve coisas desse tipo, e usando uma calculadora, né, porque aqui a gente vai ter que fazer o seno de alfa menos 1 para descobrir quem é alfa e tudo mais. Não é coisa que dá para fazer na mão, então tenham calculadora sempre perto de vocês na hora de resolver os exercícios e de fazer a prova, é muito importante. Então, jogando isso aqui na calculadora, a gente descobre que alfa tem um valor de 37,14 graus. Ok, descobrimos alfa, temos a resposta da letra A.
Para a gente continuar a descobrir o valor de R, que é a coisa que ele pede no item B, a gente vai usar a lei dos senos mais uma vez. Só que quando a gente vai reparar, a gente vê que o ângulo que está contrário à nossa força R é o ângulo de beta, e a gente ainda não sabe quem é beta. Porém, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Isso é uma coisa que nunca vai mudar. E agora, a gente já tem a informação de mais um ângulo. Então, de 3 ângulos, a gente já tem 2. Tem o de 25, que foi dado na questão, e tem o alfa que descobriu agora. Então, para descobrir beta, a gente só vai fazer 180 menos 25 menos 37,14. E a gente descobre que esse ângulo beta aqui, que era o último que faltava, tem um valor de 117,86 graus. Aí agora a gente pode matar essa charada, porque a gente vai usar a lei dos senos mais uma vez. R está para o seno de beta, do mesmo jeito, aí é que a gente podia usar qualquer uma das duas forças, tá? Eu usei nesse caso aqui a de 35, do mesmo jeito que 35 está para o seno de 25. Quando a gente faz de novo o meio pelos extremos, a gente descobre que a nossa força R, que é pedida para encontrar no problema, tem um valor de 73,22 newtons. Ok, é um problema fácil, tá? Não tem muitas delongas para resolver ele, alguma coisa realmente mais direta. Mas, para começar, eu acho que é um bom problema. O próximo que a gente tem é o problema 2.29, tá? Vamos buscar ele aqui no livro. Aqui. Problema 2.29, vou dar um zoom aqui para ser mais fácil para vocês verem, tá? Ele vai estar associado aqui a essa figura aqui, tá? Vamos ler o que é que tem dizendo aí. O elemento CB, a gente tem aqui o elemento CB, essa barra aqui que eu estou indicando com a seta, de um torno de bancada, né, também é chamado de morsa, exerce no bloco B, tá? O bloco B é isso aqui, gente, tá? Isso aqui que tem essas ranhuras parecendo uma madeira. Uma força P dirigida ao longo da linha CB. Tá, o que é que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que a força que essa barra está exercendo nesse bloco que está do lado, ela vai estar realmente ao longo dessa barra, ela vai estar inclinada. Então, a gente já tira que a nossa força, nesse caso, né, a força que a barra exerce no bloco, ela acompanha a barra, ela está tá inclinada. Vamos continuar. Sabendo que P tem uma componente horizontal de 1.200 newton, determine a intensidade da força P e B, a sua componente vertical. Tá, vamos entender o que é que diz nessa segunda parte aqui da questão. Eu disse a vocês, né, que o problema também falou que essa força de CB, ela vai estar sendo exercida inclinada, né, aqui desse jeito. E se a força está inclinada, automaticamente ela tem que ter componentes nos eixos. Então, se ela está inclinada, ela tem uma força projetada no eixo X e uma força projetada no eixo Y. Então, se ela está assim, ela tem uma componente em X, né, uma componente horizontal, e uma componente vertical que está no Y. E aqui ele já deu informação para a gente sobre a componente horizontal dela. Ele diz que essa componente horizontal ela tem 1.200 newton. Então, a gente tem informação, tem desenho para desenhar o diagrama de corpo livre, que é uma coisa muito importante de fazer em todos os exemplos, tá? Tem que desenhar diagrama de corpo livre para entender como é que as forças estão sendo aplicadas, as direções, as projeções. Então, sempre desenhe diagrama de corpo livre, ok? Então, aqui partindo para o desenho, né? A gente tem aqui realmente essa força Q sendo dirigida aqui ao longo desses dois eixos, né? Tanto na barra C quanto na barra CB. E aqui essas duas barras, elas fazem com a vertical um ângulo de 55 graus, tá? 55 graus para cá e 55 graus para cá. Agora vamos para a resolução. Eu fiz aqui o desenho novamente, tá?
Para fazer um diagrama de corpo livre aqui, a gente poderia desenhar realmente as barras de novo e colocar as forças nela. Mas como a gente não está analisando as duas barras, está analisando só CB, eu preferi colocar só a indicação da força, tá? Não tá errado fazer desse jeito. E aí vocês podem fazer do jeito que quiserem. Porém, se fosse uma estrutura maior e tivesse analisando, sei lá, essas duas barras ou essas duas barras e outra coisa além disso, eu recomendo que você realmente desenhasse as barras e colocasse as forças atuando nela, não só as forças para não correr o risco de se perder, ok? Vamos lá. Ele disse que a gente tem a força P e ela está sendo aplicada nesse sentido aqui, né, inclinada. Então, eu desenhei essa força P inclinada. O problema diz que faz com a vertical um ângulo de 55 graus, tá? Então, 55 graus para cá, a gente tem o nosso PY. Só que a gente não tem um ângulo de 90 graus formado entre o eixo Y e o eixo Z? Tem. Então, se de P para PY, né, para vertical, a gente tem 55 graus, de P para PX, para fazer essa projeção, a gente vai ter o complemento de 55 até 90, que seria 90 menos 55, 35 graus. Então, P faz 55 graus com a vertical e faz 35 graus com a horizontal. Até aí, tudo bem. Então, a gente tem que P de x é igual a P seno de 55, ou então a gente tem P cosseno de 35, ok? A mesma coisa que eu expliquei para vocês. Então, lembra que no problema ele dá o valor de P de x, ele diz que é 1.200? Então, eu tenho 1.200 igual a P seno de 55. Eu passo o seno de 55 dividindo e eu descubro que a nossa força P nesse problema é de 1.464,93 newtons, tá? Sempre lembra de prestar atenção nas unidades, porque tem alguns problemas que dão as forças em quilonewton. E quilonewton a gente sabe que para newton a gente multiplica por 10 a terceira, ou então por 1.000, tá? Então sempre preste atenção para trabalhar no SI. E no SI as forças são dadas em newton, ok? Do mesmo jeito, né, de forma análoga, a gente pode descobrir a nossa componente vertical, que nesse caso vai ser dada por P de Y, que vai ser igual a P cosseno de 55, tá? Se cossa, cosseno. Então, P é P de Y, no caso, vai ser o nosso P cosseno de 55. Como a gente já descobriu o valor de P, a gente substitui aqui. Então, 1.464,93 vezes o cosseno de 55, a gente acha que o nosso P de Y é 840,25 newtons. Ok, gente, não tem muito trabalho nessa questão. Realmente prestar atenção nas informações que o problema dá e desenhar o diagrama de corpo livre, porque sem ele não tem como fazer as questões, ok? Então, e prática. Pratiquem, que aí vocês vão realmente se tornando uma coisa bem automática. Vamos para o problema 2.43. Deixa eu ver aqui como é que a gente está de tempo com essa gravação. 3 minutos, então tudo certo. Vamos aqui para o próximo problema, que é o problema 2.43. Vamos procurar. Aqui. O problema 2.43 também tem uma imagem, né, para ajudar a gente, o que é muito importante, porque às vezes o problema não dá imagem, então a gente é quem tem que desenhar do zero, né, imaginando como é que vai estar, como vão estar alocadas as forças, mas quando tem um desenho é show de bola, porque a gente só precisa fazer o diagrama de corpo livre sobre o desenho indicando as forças, ok? Vamos ver o que é que tem aqui no enunciado. 2 cabos estão ligados em C e são carregados como mostra a figura. Vamos ver a figura. A gente tem aqui um ponto A, um ponto B e um ponto C. A gente tem aqui realmente um apoio fixo, né? Que é uma coisa que eu vou mostrar para vocês na próxima monitoria, né? O que é, o que representa, como analisa ele. Nessa questão, a gente não vai precisar ver nada nele, tá? No apoio por enquanto. A gente só precisa focar realmente nos cabos. E, voltando, né, como eu disse, a gente tem aqui um apoio fixo em A, um apoio fixo em B. E desses dois pontos, a gente tem
cabos partindo deles. Então, a gente tem um cabo que sai de A e tem um cabo que sai de B. Esses dois cabos, eles se encontram no ponto C. E do ponto C, a gente tem um bloco, tá? A gente tem um bloco que está sendo puxado em C, no caso, esses cabos estão sendo tracionados, né? Como eu expliquei para vocês. Se a gente está na outra monitoria, se a gente está puxando, a gente está tracionando, e se a gente está empurrando, a gente está comprimindo. No caso, como tem um peso, né, que está fazendo esses cabos serem puxados para baixo, como a gente está puxando, a gente está tracionando esses cabos, ok? Até porque cabo não foi feito, né? Um cabo não existe para ser comprimido. Isso não acontece. Cabos são tracionados. Então, a gente tem aqui, partindo desse ponto C, um bloco, né, que tem uma massa de 200 quilos. Gente, preste atenção. Quando a gente está analisando forças, a gente precisa analisar forças em unidade de força, que é a unidade de Newton. A massa, ela não é uma força, ela é uma componente da força. Por quê? A força que esse bloco de 200 newton está exercendo no posto C vai ser dada pela massa desse bloco vezes a gravidade. Sempre lembrem disso. Massa vezes a gravidade da força que esse corpo está exercendo. Então, se a gente tem aqui um corpo de 200 quilos, isso quer dizer que a força que esse corpo exerce no ponto C, né, puxando o cabo, essa força de tração, vai ser dada por 200 vezes 9,81. Ok? Eu vou explicar isso aqui, mostrar isso direitinho quando tiver no problema. Continuando. E aqui a gente tem essa informação aqui a mais, que ele diz, sabendo que alfa é 20 graus. Alfa é esse ângulo formado aqui entre o cabo BC e a horizontal. E aqui também no desenho a gente já tem que entre o cabo AC e a horizontal tem um ângulo de 40 graus. Então, a gente vai ter que determinar no item a tração no cabo AC, que é esse cabo aqui, no caso da esquerda, e no item B, a tração no cabo BC, que é o cabo da direita. Vamos ver como é que eu resolvi essa questão. Para desenhar o diagrama de corpo livre, eu desenhei simplesmente igual tá lá no desenho do livro, tá? Só que eu fiz indicando as forças. No caso, de novo, né? Sempre lembrando a vocês, não precisa ficar noiado de saber, meu Deus, qual é a direção da minha força. Eu tenho que botar ela subindo, descendo, fazendo isso, fazendo tal. Gente, vocês vão adotar o sentido inicialmente, tá? Essas questões, na verdade, tudo dessa parte de estática, também da parte de dinâmica, começa com suposição. Você supõe se está puxando, se está comprimindo, se está fazendo isso. A gente vai supor a direção das nossas forças, tá? E depois, com os resultados de cada uma dessas forças, é que a gente vai descobrir se a gente chutou certo ou se a gente chutou errado. Nesse caso, eu adotei que a minha força está descendo. Então, eu tenho uma força, né, puxando aqui o cabo que está em A, que eu chamei de FAC, porque é do cabo AC. Outra força chamada F de BC, né, que é do cabo BC e que também está puxando. Então, ela está descendo assim a minha força. Indiquei os ângulos, né, 40 graus, que FAC faz com a horizontal, e alfa, que o problema deu que é 20 graus, que F de BC faz com a horizontal também. Uma coisa importante para resolver exercícios é vocês sempre indicarem o sistema de eixos que vocês estão usando. Foi algo que eu falei na monitoria de quarta-feira, né, de dinâmica, que é muito importante a gente indicar, porque às vezes a gente faz o problema lá doido correndo, né? E a gente tem na cabeça, para mim o positivo do X é vindo para a direita. Mas aí o professor, quando está corrigindo o teu exercício, quando está corrigindo a prova, ele não tem a obrigação de saber qual foi o sistema que tu adotou. Porque eu posso fazer desse jeito, mas pode ter um colega que vai dizer que o X indo para a esquerda é que é positivo. Então a gente sempre tem que indicar quais são os sistemas de eixo que a gente está usando, ok? Para não correr o risco de, sei lá, tu faz uma prova, tu indicou o sistema de eixo, aí o professor fez a correção da prova e corrigiu errado a tua prova. Você tem como provar que você fez correto, porque tu definiu o sistema de eixos. Mas se tu não definir, o professor ele não tem a obrigação de dizer que tu tá certo, porque você realmente não mostrou o que era que tu estava adotando. Então, sempre façam isso, tá?
Até mesmo antes de desenhar o diagrama de corpo livre, já indica qual é o sistema. No caso, eu gosto de usar o tradicional. O Y para cima positivo e o X para a direita como positivo, ok? Mas pode fazer o contrário também, desde que vocês indiquem, ok? Ok. E aqui, né, do ponto C aqui que eu encontro, eu coloquei a força que o bloco, né, tá fazendo nessa parte do cabo aqui embaixo. E como eu expliquei, vai ser uma força de 200 kg vezes 9,81. Isso aqui dá pra gente uma força de 1962 newtons. Então, a gente tem que esse bloquinho aqui, tá? Ele faz essa força no cabo. Então, vamos começar com os somatórios. Como eu falei para vocês, a gente vai ter que fazer o somatório de todas as forças que estão em X e todas as forças que estejam em Y, para que todo esse sistema, né, todo esse conjunto, ele se mantenha em equilíbrio, para que não venha a acontecer, sei lá, do cabo de um lado romper, o negócio soltar, cair, acontecer alguma coisa. Então, toda a estrutura, todo o sistema, ele tem que ser mantido em equilíbrio. E como eu falei, para que um sistema seja mantido em equilíbrio, a gente precisa que o somatório de forças dele seja igual a zero. E foi isso que a gente fez aqui. Primeiro, eu comecei a fazer um somatório de forças em X. E eu disse que tinha que ser igual a zero. Novamente, a gente precisa lembrar de indicar o sistema de eixos, tá? Eu disse que para cá, para a direita, o x é positivo. Então, eu boto uma setinha com um símbolo de mais do lado do meu somatório para dizer que eu estou adotando que isso aqui é o meu positivo. Tudo que tiver para cá, né, para esse lado, vai ser negativo. Vamos lá fazer esse somatório. FAC, como eu indiquei que a FAC está assim, a representante dele, a projeção dele em X, vai ser essa, indicando para cá, tá? Tá para cá. Então, como tá indo para a direita, é positivo. Então, o meu FAC positivo, vezes o cosseno de 40, porque ele faz 40 com a horizontal, né? Ele tá aqui assim inclinado. Se eu quero ele no eixo X, eu faço cosseno, né? Porque se coça, cosseno. Então, meu FAC cosseno de 40 menos o meu FBC. Por que menos o meu FBC? Porque o meu FBC tá assim. Como eu faço a projeção dele para horizontal, a minha setinha, né, desse vetor, ela tá indicando que tá indo para a esquerda. Então, como eu adotei esse sentido, para a esquerda é negativo. Então, menos FBC vezes o cosseno de 20. Por quê? Porque ele faz 20 com a horizontal. Então, menos FBC cosseno de 20. Tudo isso igual a zero. Por quê? Porque eu quero manter o meu equilíbrio. Então, eu chamei isso aqui de equação 1. Por quê? Porque a gente vai precisar fazer algumas substituições. Então, para poder resolver tudo isso, vai ficar várias equações no final. Então, eu gosto de ir enumerando as equações que descobre, porque às vezes a gente tem que indicar, tipo, substituindo a equação 1 na equação 2, depois para a equação 3, depois para não sei o quê. Para a gente não se perder e ser mais fácil de guiar o problema, é bom a gente ir enumerando as equações. Então, essa primeira aqui eu coloquei, que vai ser chamada de equação de número 1. Então, aqui, reorganizando isso, esse que está negativo eu passo para o outro lado, né? Eu passo para o outro membro, e aí eu fico com FAC cosseno de 40 é igual a FBC cosseno de 20. Escolhendo qualquer um dos dois, tá? E de forma aleatória, eu decidi que eu queria descobrir o F de AC primeiro. Então, porque também é o que a questão pede, né? Para que a gente descubra F de AC primeiro. Então, eu vou passar esse cosseno de 20, que está multiplicando, dividindo. E eu vou descobrir que o meu F de BC vai ser F de AC cosseno de 40 sobre cosseno de 20. Isso aqui vai ser uma equação de número 2. Por quê? Porque eu vou fazer um novo somatório. Como eu já fiz em X, agora eu vou fazer um somatório em Y. E como eu descobri essa relação de F de BC com F de AC, quando eu tiver F de BC no próximo somatório, eu posso substituir ele por tudo isso aqui. Então, toda a minha equação, ela vai girar em torno de F de AC. E aí eu vou poder descobrir a intensidade dessa força, ok? Então, somatório de f de y é igual a zero, indicando novamente que para cima, no eixo vertical, a gente vai ter forças positivas. Isso aqui vai dar o seguinte, menos f de AC. Por quê? F de AC tá assim. Se eu projeto ele para a vertical, eu faço isso, tá? E isso aqui, com a setinha para baixo, é negativo. Por quê? Porque o meu y para cima é que é positivo. Então,
menos f de AC seno de 40. Se para x eu usei cosseno, para y eu vou usar o contrário. Então, menos FAC vezes o seno de 40. A mesma coisa com f de BC. Tá assim. Quero projetar na vertical, eu faço isso. Para baixo, negativo. Menos f de BC, seno de 20. Só que aí a gente tem uma força nova. Por quê? Porque a nossa força peso daquele bloquinho, ela tá realmente só na vertical. Então, a gente tem que colocar ela nesse somatório. Como ela tá para baixo, eu coloco ela como sinal negativo. Então, tudo isso que eu já falei, menos 1962. Lembrando de novo, igualar a zero para manter equilíbrio. Isso aqui eu vou chamar de equação 3. Aí vamos começar a substituir, tá? Substituindo na equação 2, no caso, substituindo a equação 2 nessa equação 3, a gente vai ter o seguinte. Menos f de AC seno de 40, menos onde tinha f de BC, a gente vai colocar isso aqui. Então, menos FAC cosseno de 40 sobre o cosseno de 20, tudo isso vezes o seno de 20. Igual a o menos 1962, eu passei para o outro lado. Então, estava com menos, agora ele fica com mais, ele ficou positivo. Então, tudo isso igual a 1962. Fazendo esses cálculos, a gente descobre menos 0,962 f de AC é igual a 1962. Esse está multiplicando, a gente passa o quê? Passa dividindo. Então, eu descubro que f de AC é menos 2.127,98 newtons. Opa, sinal negativo. O que quer dizer sinal negativo? Isso quer dizer que o sentido que eu, Isadora, adotei estava errado. Ao invés da minha força ela tá descendo, a minha força ela tá o quê? Tá subindo. O cabo ele tá sendo tracionado dessa forma. Então, para indicar a resposta, basta a gente colocar o sinal negativo ou então reescrever essa força com o valor absoluto, porém indicando o sentido novo dela. Então, essa força F de AC é menos 2.127,98 newtons, ou então o valor absoluto disso aqui, que é 2.127,98 newtons, porém indicando realmente, né, com essa setinha que eu coloquei aqui do lado, indicando a verdadeira direção dela, tá? O verdadeiro sentido. Então, a gente coloca essa setinha realmente dizendo que a força está indo para lá. Como a gente descobriu já o f de AC, a gente pode pegar qualquer uma dessas outras equações e substituir esse valor para descobrir o f de BC. Aqui, no caso, eu escolhi substituir na equação 1, mas eu poderia ter substituído na 2, na 3, onde eu quisesse. Substituindo na 1, a gente vai ter que f de AC cosseno de 40 menos FBC cosseno de 20 é igual a zero. Então, eu vou substituir esse valor. Lembrando, se tu fez e descobriu que o valor era negativo, ok, não usa o valor positivo para continuar fazendo conta, tá? Usa o valor que você descobriu. Se começou a descobrir o negativo, termina as contas usando esse valor com o sinal de menos. Se fez e descobriu o positivo, continua usando com o sinal de positivo, tá? Não inverte sinal, porque senão a conta dá errado. Então, FAC, como a gente descobriu o negativo vem para cá de novo. Então, menos 2.127,98 cosseno de 40 menos FBC cosseno de 20 igual a zero. Fazendo os rearranjos, né, a gente descobre que a nossa força FBC ela vai ser de menos 1.734,75 newtons. Novamente, descobrimos um sinal negativo. Então, isso quer dizer que a adoção de sentido que eu coloquei para a minha força, né, de FBC, também estava errada. Isso quer dizer que a minha força, ao invés de estar descendo, ela está fazendo o quê? Ela está subindo. Então, menos 1.734,75 newtons, ou então esse valor absoluto, porém mostrando que ao invés de estar descendo, essa força ela está fazendo o quê? Ela está subindo. Ok? Pronto. Esse problema aqui também, de boa, terminamos. Vamos para o último problema. Ok, gente, vamos para o último exemplo que eu trouxe, né, para a monitoria de hoje, que no caso é a questão 2,85, tá? Ela tem como apoio essa figura aqui, né, que é a primeira vista, é um negócio, oh meu Deus, o que é isso? Porque aqui a gente tem muitos cabos, né, tem muitos pontos diferentes, mas vamos ver ela de pouquinho em pouquinho que a gente vai desenrolar. Vamos ver o enunciado que aqui diz.
Uma torre de transmissão é sustentada por 3 cabos de sustentação ancorados por parafusos em B, em C e em D, tá? A gente tem aqui essa torre que a gente vê, né, que está indo do ponto O até o ponto A, e ela está sendo sustentada, né, ela está sendo mantida de pé por esses cabos que vão de A até B, de A até C e de A até D, ok? Se a tração no cabo AB, tá? Nesse primeiro cabo aqui, é de 2.335 newtons, então aqui ele já está dando a intensidade dessa força, tá? Desse cabo. Determine os componentes da força exercida pelo cabo no parafuso em B, certo? Temos aqui os 3 cabos e aqui a gente tem AB, tem a tração do cabo, porém ele quer saber qual é a força que vai ser exercida por esse cabo, né? Essa força que ela está fazendo, o que é que ela está causando no parafuso em B. A gente tem que esse cabo, né, ele está sendo parafusado aqui no ponto B. Então, se ele está puxando, se ele está comprimindo, o que é que ele está fazendo? O que é que acontece nesse parafuso, né? O que é que esse parafuso vai sofrer com a ação dessa força? E é isso que a gente vai analisar. Esse caso, né, a gente vai estar lidando com forças tridimensionais, forças no espaço, que foi aquela questão um pouco mais problemática que eu falei com vocês, porém também a gente vai ver que dá para tirar de boa, só tem que prestar muita atenção no sistema de eixos que a gente vai adotar, né, sobre o que é positivo, o que é negativo, porém, fazendo isso, se ligando direitinho no jogo de sinais, dá tudo certo. Vamos ver como é que eu pensei em resolver essa questão. Aqui, primeiro vamos colocar, né, as informações que o problema dá, que no caso ele disse que a nossa força F de AB é de 2.335 newtons. Então, lembrando uma equação que eu mostrei para vocês, não nessa monitoria, mas na monitoria passada de estática, tá? Tem essa equação lá, pode procurar. A gente sabe que o vetor força, né? Por que vetor força? Porque eu estou indicando aqui o F com a setinha em cima. Isso quer dizer que eu estou falando de vetor, tá? Aqui a gente, como tem a situação no espaço, né? A situação tridimensional, a gente não vai falar direto de intensidade. A gente precisa trabalhar as coisas com as coordenadas cartesianas dessas forças em cada um dos eixos. Então, a gente está trabalhando com vetores, tá? A gente está alocando vetores primeiramente. A gente sabe que esse vetor força, ele é dado por F, que agora sim é o escalar, tá? Agora sim é a intensidade. Então, a gente tem a intensidade de F vezes esse lambda. Isadora, o que é esse lambda? Esse lambda vai tratar simplesmente das derivadas das posições que a gente tem dessa força. Muito complicado, vamos com calma. A gente vai ter que F vezes lambda vai ser simplesmente o nosso F sobre o dx I porque está no x, dyj porque está nesse eixo e dzk porque está nesse eixo. Então, x, y, z, ok? I, j e k. Até aí tudo bem. Isso aqui sobre d. Eu não coloquei sobre D aqui, eu botei o D no F, mas também tanto faz porque está multiplicando. E esse D aqui, ele é uma distância, tá? Ele é um escalar. Vamos começar a descobrir as coisas. Primeiro, como a gente está analisando o comportamento do cabo AB, a gente precisa descobrir que distância, que comprimento tem esse cabo. Porque a gente tem esse cabo, né, que ele está aqui em A e ele vai até B. E aqui a gente não tem muita informação sobre ele. A gente precisa descobrir quais são as coordenadas desses pontos para poder encontrar o comprimento dele. E é isso que a gente vai fazer. Para descobrir a distância AB, a gente tem que de B até A, esse vetor, tá? Esse vetor aqui que está partindo de B e que vai até a gente vai descobrir as coordenadas dele. E aqui eu disse o seguinte, a gente tem uma coordenada dele de 6i. Por quê? Porque a gente pode ver aqui no desenho que do ponto O até o ponto B, a gente anda aqui em X uma distância de 6 metros, que foi isso que a gente tem aqui, ó. Dá para ver aqui desse lado, tá? Aqui o eixo X, esse que eu tô indicando aqui com a setinha, e de O até B, a gente tem a distância entre eles, e é de 6 metros. Até aí, tudo bem? Ok. Aqui, para Y, a gente tem que de B
até A, a gente tem que altura? A gente tem uma altura de 30 metros. Então, aqui a gente tem mais 30J. Vamos descobrir o que é que está acontecendo nele analisando em Z, ok? Em Z, o que é que a gente tem? De acordo com o sistema de eixos que a gente adota, no caso eu adotei assim, y para cá é positivo, x para cá é positivo e o z para cá é positivo, tá? Então, como a minha distância em z aqui desse ponto, ele tá para esse lado, que foi um lado que eu adotei como negativo, então aqui a gente tem que no eixo z esse meu ponto B, ele tá equidistante de O 7,5 metros. E foi isso que eu coloquei aqui. Então, as minhas coordenadas de B até A, né, desse vetor BA, vai ser 6i mais 30j menos 7,5k, tá? Sempre lembra de indicar os eixos, y, j e k. Como eu disse para vocês, se a gente quer saber o valor, né, e a gente tem as coordenadas desses pontos, a gente basta tirar a raiz da soma dos quadrados de cada um desses valores. Então, a gente tem que o nosso vetor BA, ele tem um comprimento de raiz de 6 ao quadrado, mais 30 ao quadrado, mais 7,5 ao quadrado. Fazendo essa conta, a gente descobre que o comprimento desse cabo que a gente está analisando, né, o cabo AB, ele tem 31,5 metros. Descobriu isso? Essa distância aqui vai ser esse desenho da fórmula da gente, que é a distância de um ponto até o outro. Ok? Agora que a gente tem o valor dessa distância, a gente pode calcular tranquilo qual é o nosso vetor F. Então, nosso vetor F vai ser o seguinte: vai ser 2.335, porque foi o valor dado na questão. Essa é a intensidade da nossa força no cabo, sobre 31,5, que é a distância que a gente acabou de encontrar, vezes as coordenadas do nosso vetor, que no caso, o vetor que a gente está analisando é o do cabo. Então, a gente tem 6i mais 30j menos 7,5k. Fazendo essas contas, como é que a gente faz essas contas? Propriedade comutativa, gente. Nada novo. A gente divide aqui o 2.335 por 31,5 e faz aquele chuveirinho que a gente aprendeu no fundamental. Então, isso vezes 6i, mais isso vezes 30j, mais isso vezes menos 7,5k. É só fazer isso. Quando a gente faz isso, a gente descobre esse valor. Vamos botar lá na questão para ver o que é que ele está pedindo. Ele pede para que a gente determine os componentes da força exercida pelo cabo no parafuso em B. Como ele pediu os componentes, ele não quer saber a intensidade dessa força. Ele quer saber como é que chegam no parafuso as componentes dessa força. Como ele pediu as componentes, então a gente precisa descobrir o valor que tem em X, o valor que tem em Y e o valor que tem em K. Então, a gente só vai fazer isso. Já que a gente descobriu esses valores aqui, e ele não pediu intensidade, então a gente não precisa se preocupar. A gente só vai extrair os valores que estão aqui. Tudo que a gente tem I, a gente tem em quê? A gente tem em X. Então, a nossa força em X, o nosso vetor em X, vai ser de 444,76 newton. Ok? A nossa força em Y, no caso que tem em J, vai ser de 2.233,81 newton. E a nossa força em Z vai ser isso que a gente tem aqui, menos 555,95K. No caso, menos 555,95 newtons. Gente, é somente isso, tá? Não tem muita dificuldade, né, do que fazer. Realmente é prestar muita atenção nos jogos de sinais, porque é fácil da gente errar, né? Às vezes por uma besteirinha que a gente erra no começo da questão, a gente perde a questão como um todo, né? Às vezes vocês vão perceber, conforme vocês forem fazendo as questões, que a cada assunto novo que se vê, principalmente em estática, as questões elas vão aumentando de tamanho. Então, tem questões que vocês vão usar 2, 3 folhas para fazer de cálculo. Então, é uma questão que se você erra o primeiro sinal do teu cálculo, tudo vai dar errado. Então, façam as questões com calma. Revisem as questões, tá? Fez a questão uma vez,
respira fundo, olha ela de novo, né? Eu fazia muito isso nas minhas provas de mecânica 1. Eu resolvia a prova toda e depois eu revisava, né? Quando eu tinha tempo, é claro. Eu revisava, né? Sinal por sinal. Tô usando a direção certa, tô usando o sentido correto, tô colocando realmente o que deu o contrário, né? Deu um sinal negativo, eu tô indicando para que lado deveria ser a força. Então, coisas que vocês realmente vão pegando conforme vocês forem fazendo as questões. Então, prestem atenção, né? Se possível, não sei se vocês têm os solucionários desses livros. É interessante que vocês tenham um solucionário, porque eu sei que muita gente não tem condições de assinar Responde aí, coisa e tal, para ter as respostas. Mas como o BIR e o Hibler também, para quem está estudando por eles, são livros muito conhecidos. Então, tem um solucionário na internet. Então, tem os solucionários, tipo, não vá copiando as coisas que tem no solucionário, mas façam as questões, depois comparem com os solucionários, porque aí vocês vão vendo realmente o que é que vocês erraram, o que é que precisa revisar, o que é que precisa mudar. Prestando atenção também, como eu falei com o pessoal na última monitoria, que às vezes os solucionários, no caso desse mesmo de mecânica vetorial para engenheiros, né, na nona edição, o solucionário dele não tem em português. É o solucionário do livro que foi publicado na Inglaterra. E na Inglaterra se usa unidades diferentes. Então aqui a gente usa metro, a gente usa newton, lá eles usam pés, eles usam libras, libras de força, eles usam polegadas, então eles usam muitas unidades diferentes, então os valores que eles calculam são diferentes. Então, é, não vai só copiando o que tem lá no solucionário, tipo, automático, vai prestando atenção se ele tá usando as mesmas unidades que você ou se ele não tá, e aí vai fazendo as conversões, tá? Muito importante também saber fazer conversões de algumas unidades, porque isso aí cai muito em mecânica, tanto na 1 quanto na 2. Às vezes os problemas te dão em unidades que estão diferentes do sistema internacional, então bota no sistema internacional para trabalhar com tudo direitinho e não errar a questão realmente por erro de conversão, porque são erros tipo bestas, mas que acontecem muito, já aconteceu comigo realmente durante a prova, e é coisa que a gente só vai aprendendo quando vai fazendo. Então, gente, por hoje a monitoria foi isso. Realmente foi uma monitoria bem rápida, porque a gente está iniciando essa parte de forças, né? Ver como é que se comportam as forças. A próxima monitoria de estática, como eu falei para vocês no começo dessa, a gente vai entrar numa coisa mais concreta, né? Vai colocar isso realmente em problemas reais, vai começar a analisar, ver como é que acontece em sistemas que parecem com vigas, que é algo que a gente vai começar a calcular em estabilidade 1, em concreto 1, vai analisar coisas realmente mais próximas à área da gente, que é a engenharia civil. Então, não percam a monitoria da semana que vem, tá? Monitoria de estática, muito provavelmente, porque, como eu combinei, né? Quarta-feira a gente tem monitoria de dinâmica, né? Sextas-feiras a gente tem monitoria de estática. Lá pra frente, talvez a gente tenha que rearranjar isso, né? De acordo com o calendário de prova de vocês. Mas aí eu vou avisando conforme for chegando as datas. Então, sexta-feira, próxima monitoria de estática, tá? Não percam, porque vai ser uma monitoria assim bem esclarecedora realmente para fazer exercícios e tornar mais concreto essas ideias que a gente tá aprendendo de pouquinho em pouquinho. Então é isso. Por hoje a monitoria acabou. Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, tá? Descansem, mas também estudem, né? Vão dando uma revisada assim de pouquinho em pouquinho, porque falta menos de um mês para a primeira prova de vocês. Então não pode deixar acumular assunto de mecânica 1, porque tem muita coisa. E os assuntos que vocês vão ver daqui para frente são um pouco mais pesados. Então não deixem acumular. Vão fazendo questões, vão treinando, que o segredo do sucesso realmente é prática, tá? Tanto mecânica 1 quanto mecânica 2 tem que ter prática para conseguir passar. Então é isso, gente. Um beijo e uma boa tarde para vocês, boa noite, bom dia. Não sei quando é que vocês vão assistir a gravação, mas é isso. Eu encontro vocês na monitoria de quarta-feira, tá? Aviso a sala no grupo quando chegar o dia. Muito provavelmente é L1, porque eu gosto de fazer lá, né? Uma sala pequena, a gente fica mais juntinho e a gente sabe que é uma sala que funciona. Mas é isso. Então, gente, tchau, tchau e até a próxima.